tá? Bom, hoje nós vamos falar sobre algo que está bem vigente no mercado, está muito crescente, e a gente vem galgando aí algumas tecnologias para poder trazer para o pessoal algumas facilidades, proteções, e o foco desse webinar de hoje seria não só mostrar para vocês a parte de proteção que a gente consegue proporcionar em parceria com a Akamai, mas também, isso até é uma pauta para um próximo webinar, a gente vai tentar tracionar isso, que seria um auxílio para o pessoal que faz o desenvolvimento desse produto que a gente tem como foco aqui nesse webinar que a gente vai apresentar. Bom, a gente vai falar de API, né, que hoje é um gremlin na parte de TI que vem crescendo cada vez mais, até o acompanhamento do pessoal que faz a estrutura está ficando complicado, então está todo mundo mudando para a nuvem, está todo mundo se adaptando para poder prover uma melhor infraestrutura para que a gente consiga, as empresas consigam englobar e trazer maior flexibilidade, e a gente tendo essa visão do campo, por a gente estar dentro, mais próximo do cliente, a gente consegue ver essas dores surgindo e estamos ajudando da maneira que a gente consegue, mas a gente está também procurando novos produtos para poder cobrir esse gap que vem surgindo cada vez mais. A API não é nova, né? A API já é algo que já vem sendo praticado há muito tempo, mas com o desenvolvimento agora de novas aplicações, interações entre as aplicações, isso se tornou mais latente. Bom, antes da gente começar, vou apresentar aqui para vocês o nosso ilustre participante, que é o Rubens. Rubens, eu não vou arriscar novamente o sobrenome, mas se apresenta aí, por favor. Obrigado, Hernani. O meu nome é Rubens Waberski, complicado, polonês. Sou o gerente de pré-vendas da Akamai. Estou muito contente com o convite da Populus para fazer esse webinar e falar de tecnologia. Bom, muito bom. Bom, esse já deve ser o nosso quarto webinar junto com a Akamai. A gente abordou temas diversos, que foi desde bot, até proteção para aplicação, DDoS. Sempre a gente está procurando trazer um tema que está sempre mais latente com o que a gente vem experienciando no mercado mesmo. O Rubens vem para enriquecer mais esse conteúdo de API pela vivência dele, não só com a tecnologia em si, mas também com o ambiente de aplicações e API. Bom, agora o Rubens vai fazer a introdução, ele vai mostrar para vocês a estrutura de API, e para que a gente tenha uma interação legal aqui, eu vou ficar de olho aqui no chat, e se vocês tiverem perguntas, por favor, coloquem no chat. Eu vou pegar a sua pergunta, se tiver perguntas redundantes, eu vou concatenar as perguntas aqui e eu trago em pauta aqui para que a gente possa responder. A gente não vai ter um tempo específico de perguntas e respostas, até porque o conteúdo já vai ser corrido para a gente aproveitar bem o tempo de vocês, mas sim, por favor, interajam com a gente, tragam as dúvidas de vocês que a gente consegue explanar ao longo da apresentação e enriquecer também mais o nosso webinar. Bom, Rubens, com você. Obrigado, Hernani. Boa tarde a todos novamente. Hoje a gente vai falar sobre segurança, e a gente não vai falar só sobre segurança de aplicações, que é o que a gente tem conversado desde o começo. A gente vai falar muito de APIs, que é hoje o vetor mais utilizado pelos hackers para poder atacar as empresas. Primeiro eu queria falar um pouquinho da rede inteligente da Akamai. Então, a rede inteligente da Akamai, ela começou em 98 para resolver um problema da internet pública, de lentidão da internet pública. Então, a Akamai criou na borda da internet, desde esse período, uma estrutura de servidores e espalhou globalmente esses servidores por todo o globo. Então, hoje a Akamai tem mais de 360 mil servidores espalhados no globo e, consequentemente, eu sempre tenho um servidor que está próximo da origem do meu dado, próximo do meu data center, seja ele em nuvem, seja ele on-premises, ou tenho um servidor próximo do usuário final, ou seja, meu conteúdo sempre é entregue da forma mais rápida e com segurança. Quando eu tenho alguma necessidade de buscar o conteúdo que é necessário pelo usuário final na origem, a Akamai busca o caminho de melhor performance dentro da rede dela. Então, ao invés de ela usar o protocolo, simplesmente o protocolo BGP
da internet que busca o menor número de hops, eu busco o caminho de melhor performance entre os dois servidores para que eu entregue o conteúdo da melhor forma para o meu usuário final. E ainda assim, a Akamai cria dentro da rede dela links de contingência para que eu garanta 100% de disponibilidade dentro da minha rede. Com isso, a Akamai fornece, dentro dessa plataforma inteligente, soluções de aceleração e otimização, soluções de segurança, que vai ser nosso foco hoje, e soluções de monitoração e teste, como, por exemplo, quando a gente tem um evento muito grande e o cliente tem dúvida se o website dele vai suportar, eu consigo fazer testes de carga em cima dessa estrutura. Então, falando um pouco da escala da Akamai, a Akamai está presente em mais de 135 países, em mais de 4.200 locais, e ela gera uma quantidade de informação muito grande. Mais de um terço do tráfego da internet passa pela rede da Akamai. Passando pela rede da Akamai, eu consigo ter uma quantidade muito grande de informação, inclusive em relação a ataques. Os ataques que são mais frequentes, os ataques mais novos, eu consigo ter uma visibilidade muito rápida por essa capacidade de entrega que a Akamai tem. Esse ano, a Akamai bateu o recorde de tráfego dentro da rede dela, mais de 250 tera, com os usuários baixando o Call of Duty e com a semifinal da Champions League. Então, é uma rede que suporta uma quantidade muito grande de dados. Essa parte aí, desculpa interromper você, Rubens, Claro. mas essa parte de games, ela é muito interessante porque algumas pessoas veem como entretenimento, mas nós vemos como performance. Nós temos que entregar performance e, em consequência, segurança, né? A gente vê algumas notícias aí, por exemplo, do PlayStation, né? A rede da Sony foi atacada por diversas vezes, e é legal a gente trazer isso porque isso reflete não só como a gente vê a parte de entretenimento, mas isso reflete também a parte de segurança corporativa, né? E esses dados acabam sendo utilizados para desenvolver novas ferramentas, novas defesas, né? Isso mesmo. E o usuário, ele não se importa por onde está passando o dado, ele importa que chegue o jogo, a versão mais nova do jogo para ele, de Exato. forma limpa, de forma segura, e a Akamai consegue fazer essa entrega com performance utilizando a rede dela. Então, hoje, como a gente vai falar muito de API, a gente tem um público muito diverso, eu só vou para colocar todo mundo na mesma página, o que é uma API? Então, a API é um tradutor entre a aplicação e o programa, ela vai ser essa interface entre a aplicação do desenvolvedor e o programa que o usuário está utilizando. Então, ele conecta sistemas, softwares e aplicativos, e o principal objetivo é que ele troque dados entre sistemas diferentes para a gente automatizar os processos que são manuais e poder criar novas funcionalidades. Então, as APIs elas são utilizadas em várias aplicações hoje em dia, são tanto móveis, quanto de internet das coisas, quanto serviços de atendimento em nuvem. Então, diversas soluções hoje utilizam APIs e, com isso, eu aumentei a minha exposição à segurança utilizando essa forma de entregar as aplicações para os meus usuários. Então, a gente enxerga aqui nesse gráfico de 2021 um crescimento muito grande na utilização de APIs, principalmente nos anos de 2020 e 2021, quando a gente vê um crescimento exponencial. Por quê? Porque as organizações elas continuaram investindo em transformação digital, apesar da pandemia. Então, 75% das organizações continuaram investindo em transformação digital. A pandemia, inclusive, acelerou essa transformação digital. E 65% desse grupo ainda estão investindo em transformação digital, mesmo pós-pandemia, porque o mundo não vai voltar a ser o que era antes. Ele vai continuar a ser híbrido, vão ter muito trabalho em casa, muito trabalho remoto, e esse trabalho híbrido as empresas têm que enxergar como que elas vão proteger esse usuário que está em qualquer lugar, né, Inani? Sim, e esse trabalho híbrido aí a gente pode criar, assim, vamos dizer, conseguir identificar o que seria esse nível de ambiente híbrido. Seria somente desenvolvedores com aplicações on-prime, desenvolvedores na nuvem, microsegmentação? Será que a gente tem visibilidade disso quando a gente tem uma holística nesse ambiente atual? Então, essa visibilidade que as ferramentas da Akamai buscam permitir, porque às vezes o desenvolvedor ele não está se preocupando com segurança, ele está preocupado em entregar uma aplicação para o meu usuário final. Então, como ele não tem essa visão de segurança, a área de segurança precisa ter visibilidade quando as APIs entram no ar, e a Akamai ajuda com esse ponto.
Legal, legal. É até algo que também a gente vê como uma dor do cliente, porque como eu falei no começo, né, é algo que está crescendo de uma maneira muito rápida e acompanhar a atualização de API também é uma dor, né? Bastante grande, porque cada vez mais as empresas têm que lançar novas APIs para se manterem relevantes dentro do mercado, e essas APIs têm que ser protegidas, né, para evitar principalmente de vulnerabilidades de zero day, que os hackers se aproveitam desse lançamento constante de APIs para tentar buscar uma forma de ganho financeiro dentro das aplicações dos clientes. Legal. E agora uma pergunta que não quer calar, Rubens. Se eu preciso de uma solução para fazer uma proteção na minha API, principalmente se a minha API for de um time de desenvolvimento terceirizado, eu preciso estar constantemente falando com esse time de desenvolvimento? É exatamente isso que nem os desenvolvedores gostam, nem a equipe de segurança Uhum. gosta, e a ferramenta entrega isso de forma automatizada. Eu consigo enxergar, fazer a descoberta dessas APIs no momento que elas são utilizadas pelo meu website, ou pela minha aplicação, Uhum. e essa informação vai para a área de segurança, e a área de segurança pode tomar ações. Então, peraí, enxerguei a aplicação, enxerguei a API nova, que tipo de ação eu vou tomar? Eu vou fazer apenas alerta, vou monitorar, vou bloquear, qual a ação que eu vou tomar, porque eu tenho que tomar dois pontos. Não só a segurança, como também a necessidade do negócio. Exato. Então, quanto mais o negócio tiver, dependendo daquela aplicação, mais informação é interessante para eu evitar que ela seja corrompida durante esse primeiro momento. Agora, se o cara é metódico e gosta de ir lá e pegar o swagger na mão, né, e lá trazer o swagger lá no colinho, também é possível fazer. Também é possível. Né? Legal. Então, continuando, quanto a Akamai enxerga essas APIs hoje dentro da rede, hoje 83% das requisições que a Akamai enxerga na rede dela já são APIs. Então, e a gente está enxergando um crescimento de 30% ano a ano, em termos de quantidade de APIs que a gente tem recebido dentro da rede. De acordo com o Gartner, no ano passado, 90% das aplicações habilitadas para web, elas tiveram uma superfície de ataque mais expostas por causa das APIs. Quanto mais APIs eu tenho, mais exposto está a minha aplicação. E existe essa tensão entre inovação e risco, né? Apesar das APIs estarem cada vez mais difundidas, elas são importantíssimas para as empresas colocarem novas aplicações no mercado. 2/3 dessas aplicações elas adiam o investimento em inovação porque ela tem preocupação com a segurança da API. Quer dizer, eu preciso lançar uma nova aplicação para ser mais bem vista no mercado, para ter um novo produto no mercado, mas eu tenho que me preocupar com segurança. Uhum. 66% tem esse ponto muito importante quando ele vai definir as APIs. Aqui a gente tem diversos dados também novos do State of API Economy de 2021, que mostram exatamente isso. As APIs são estratégicas, mas eu tenho essa preocupação em relação ao risco que eu corro ao colocar novas APIs no mercado. Esse é o cuidado no um paliativo se tornar definitivo, né? Traz essa brecha de vulnerabilidade aí. Inclusive, até mais para frente a gente vai conseguir ver também o quanto de aplicações legadas que a gente tem é uma brecha muito grande no mercado, né? E que infelizmente nem todos se atentam a isso. Exato. Por ser algo tão necessário no mercado, né? Por fazer parte do core ali do business do cliente, ele acaba colocando o mínimo de proteção ali, mas por ser legado e não ter nem segurança na própria linguagem, acaba abrindo uma porta bem grande de vulnerabilidade. Exato. Essas vulnerabilidades têm que estar, a equipe de segurança tem que estar ciente delas e a gente consegue auxiliar nessa proteção para qualquer tipo de ataque que tenha ocorrido. Então, quais são os principais desafios que a gente enxerga hoje para as APIs? Isso também está no relatório do Gartner mais recente, que até esse ano os ataques de APIs vão ser o ataque mais frequente. Então, a gente tem que se preocupar com isso. A gente se preocupava apenas com ataques baseados nas próprias aplicações, que eram monolíticas, né? Eram muito mais simples a gente fazer a proteção, e hoje elas são compostas de diversas APIs, e cada uma dessas APIs abre uma brecha de segurança. Então, o API é um vetor muito frequente, a gente tem que se preocupar muito com essa ação, e a Akamai trabalha com isso desde o princípio, quando ela começou a trabalhar com segurança na nuvem, ela não trabalhava só com aplicações, mas também com APIs. Aliás, só um adicional, quantos anos a Akamai trabalha com segurança hoje? Porque todo mundo conhece a Akamai como Como uma CDN, CDN. né? Até quando a gente vai apresentar
fazer algumas apresentações de pré-venda para futuros clientes, eles respaldam falando, poxa, mas a Akamai tem tudo isso de produto, né? A Akamai é líder no quadrante mágico do Gartner há quase 6 anos, e ela já tem uma experiência muito grande, e hoje a gente vai ver um pouquinho disso no final, o quanto essa liderança fez diferença, o fato do mercado hoje enxerga a vantagem de você ter uma solução em cloud, de você ter uma solução que suporte aplicações, e uma solução que consiga fazer com que a área de segurança enxergue as APIs que os meus desenvolvedores estão colocando no mercado para me manter cada vez mais competitivo. Isso daí é crucial. Antes de você seguir, Rubens, tem uma pergunta aqui, deixa eu fazer para você, foi o Josinaldo que mandou para gente, ele está mandando da seguinte, eu vou ler a pergunta. Nessa parte de API que passa pela Akamai, vocês apontam as possíveis vulnerabilidades, ou seja, um estudo de vulnerabilidade da API? Exatamente. No primeiro momento que a API, no primeiro momento que o website está direcionado para aqueles servidores que a gente mostrou da Akamai, eu consigo visualizar aquela API, avisar para a área de segurança, posso até colocar isso numa ferramenta de CIEM, e consigo mostrar as vulnerabilidades possíveis que aquela API está acontecendo, principalmente de Zero Day, né? Então, as vulnerabilidades de Zero Day a gente consegue enxergar nesse primeiro momento que eu vejo a API sendo colocada num dos nossos clientes. É legal a gente ressaltar também que essa inteligência que faz essa leitura da API, ou de nada, Josinaldo, essa leitura que faz o aprendizado da API, ela é constantemente atualizada, né? Ela teve até um enriquecimento aí com as aquisições da Akamai, então ela está em constante evolução. Então não tem como você fazer uma comparação de uma solução de segurança que está na nuvem, como um serviço, e uma solução que está on-prime, que vai ser atualizado somente após ser feita uma atualização de firmware. Exato. Essa defasagem aumenta muito o risco de segurança para as empresas, e o fato da Akamai ter essa visibilidade pela quantidade enorme de servidores e ser uma empresa global em cloud, eu tenho uma visibilidade de ataques novos e um tempo de resposta muito rápido por eu trabalhar nesse modelo. Exato. Então, o que a gente enxerga hoje, né? Que 90% dos ataques na web hoje envolvem APIs, de um jeito ou de outro. Um tempo de resposta esperado para a API é menor do que 50 milissegundos, então o fato de eu ter uma rede que não só se preocupa com segurança, mas também se preocupa com performance, eu consigo também entregar a API para o meu usuário utilizando essa capacidade de entrega da rede da Akamai. E em termos de confiabilidade, 77% dos responsáveis por segurança veem a confiabilidade das APIs como a principal preocupação hoje deles. As APIs, então, como elas expandem muito os perfis de ataque? Primeiro, por causa da transformação digital. Então, a quantidade de APIs cresceu demais pela necessidade de transformação digital de todas as empresas. A migração para a cloud, eu não só migrei os meus usuários para casa ou para outras localidades, como as minhas aplicações migraram para a cloud. Como eu faço essa proteção, sendo que nenhuma delas está no meu perímetro de segurança a mais? As aplicações são baseadas em microserviços, como a gente falou, elas não são mais monolíticas, não existem mais aplicações simplesmente monolíticas, que eram mais fáceis da gente fazer algum tipo de proteção, porque eu tinha apenas um vetor de ataque. As APIs baseadas em microserviços aumentaram esses vetores. E o que a gente conversou, né, Hernani, do desenvolvimento ágil. Cada vez mais os desenvolvedores não querem saber se eu preciso colocar a minha aplicação no ar. E eu uso APIs para poder desenvolver mais aplicações, porque eu repito essa API em várias aplicações diferentes. E, consequentemente, esse desenvolvimento ágil me deixa mais exposto. Né? Como a gente falou, essa tensão entre inovação e risco aumentou muito os perfis de ataque. Sim, e a Akamai, só avisando, né? A Akamai, ela está com um time de segurança, mas ela também ajuda o time de desenvolvimento. Né? A gente vai ver algumas facilidades aí que ajuda e muito o pessoal de desenvolvimento, até para o crescimento das APIs ou para o desenvolvimento de novas APIs. E é o que a gente vai ver aqui, né? Então, a gente chama as soluções da Akamai do edge da internet, a borda, né? Eu sempre busquei uma tradução para edge. Então, eu entendo que é a borda, que é uma extensão hoje da tua arquitetura de API. Então, a gente tem a nossa estrutura em cloud com as nossas aplicações, Salesforce, SAP,
o Office 365, e a gente tem a capacidade de entrega da Akamai na borda da internet, e aí eu unifico a postura de segurança dentro dessa estrutura. Então, nesses 360 mil servidores, é como se eu tivesse 360 mil firewalls. Todas as minhas políticas de segurança, elas são habilitadas em todos esses servidores. Então, se eu tenho um ataque proveniente da Indonésia, ele vai ser bloqueado no servidor lá da Indonésia, e não vai chegar nem próximo do meu data center. Eu busco maximizar performance, então, quanto mais próximo o meu servidor tiver do meu usuário final, eu permito que a minha resposta seja muito mais rápida, através de vários mecanismos, desde caching até a forma de eu buscar esse conteúdo de forma mais rápida na origem. Essa escala sem igual da Akamai, acho que não tem comparação, e por isso que a Akamai acaba sendo enxergado muito como uma empresa de CDN, porque ela tem quase todos os grandes provedores de mídia e de streaming, e ela aproveitou essa rede CDN para criar uma solução de segurança. Exato. E se tornou líder a partir disso, porque as empresas deixaram de ver, né, Hernani, a vantagem de ter um hardware na minha casa. Uhum. Esse hardware eu tenho que dimensionar, eu tenho que manter atualizado, eu tenho que trocar de tempos em tempos, eu tenho que dar manutenção, eu tenho que ter equipe local. É muito complicado você manter uma área de segurança inteira dentro da minha estrutura só para garantir um appliance. Sim, sim. Vale ressaltar aqui que são mais de 300 mil servidores, né, Rubens? Uhum. E hoje no Brasil a gente tem uma cobertura muito grande também, né? A gente chega a ter mais de 8 mil servidores no Brasil, cobrindo todos os estados da federação, que também é algo bem interessante, o quanto a Akamai é presente, não só no Brasil, como na América Latina. Uhum. Ótimo. Então, a ideia de manter o tempo de atividade, a gente vai falar disso também na solução, o fato de também eu aproveito a capacidade da rede da Akamai para fazer balanço de tráfego, balanço de carga do tráfego que eu recebo. Eu consigo entregar o dado do meu cliente, o conteúdo do meu cliente em data centers diferentes, porque eu tenho essa rede distribuída. E um ponto importante que o Hernani colocou é o fato de eu também possibilitar, e essa é uma solução nova, eu estou possibilitando que eu mova a lógica do negócio também para esses servidores. Então, eu aproveito, são servidores, são 360 mil servidores. Então, hoje eu tenho uma solução que permite que os desenvolvedores criem código dentro desses servidores de uma forma muito mais rápida, que a gente chama de Edge Computing. A gente vai falar um pouco disso também, né? Boa. Antes de eu passar para o próximo, só uma perguntinha aqui do Marlons Alex. O Marlons, ele gostaria de saber sobre microsegmentação, né? É um item que vale um webinar inteiro também, a gente não vai conseguir discutir isso aqui, mas a Akamai tem sim uma solução líder de mercado. Faz parte de uma aquisição recente da Akamai, mas já está sendo feita a incorporação e muito bem feita, está sendo muito bem utilizado, muito bem proporcionada para outros clientes. E Marlon, eu acho que é mais fácil colocar alguém para falar com você. Mas eu falo 2 minutos aqui. Boa, então vai lá. Eu gosto muito de primeiro porque segurança são camadas. Uhum. Né? Então, a gente está falando de uma solução que a gente chamava de WAF, de Web Application Firewall, voltada basicamente a aplicações, e hoje a gente fala de WAAP, que é uma solução que protege tanto APIs quanto aplicações, e hoje o mercado inteiro está preocupado com ransomware. Sim. Porque as empresas estão sendo atacadas, os hackers estão utilizando brechas nas redes para poder espalhar o ransomware dentro da rede, e eu preciso ter uma forma de proteger. O meu Web Application Firewall, o meu appliance, o meu firewall, ele não vai fazer essa proteção. Então, a Akamai, ela comprou a líder de mercado em microsegmentação, uma empresa israelense chamada Guardicore, no metade do ano passado, e a microsegmentação, ela faz com que eu consiga proteger a minha rede e eu evite que aquele ransomware que penetre não seja espalhado dentro da rede. Eu não sou uma solução de proteção contra ransomware. Se quiserem, a gente também fala sobre isso. A gente isola. Mas eu isolo, eu evito que aquele ransomware seja espalhado através da minha rede. Uhum. Então, a ideia da microsegmentação, a gente trabalha com VLANs há muitos anos, a ideia é de fazer compartimentalização da minha rede usando software, tá? Então, eu consigo fazer um mapeamento automático da minha rede, saber qual é cada comunicação dentro dela.
entre cada um dos servidores, como as minhas aplicações estão conversando, e os servidores que ela não precisa conversar, eu bloqueio automaticamente. Uhum. Então, eu visualizo, enxergo todas as aplicações, mapeio as aplicações e depois crio políticas de segurança em cima delas. É como se eu tivesse um firewall por software para cada máquina que eu tenho dentro da rede. É muito legal, mas é como você falou, vale um webinar só para isso. Agora a gente consegue ter uma visibilidade não só muito macro, né? Mas a gente está começando agora a quebrar alguns paradigmas de segurança, né? Até eu levo isso quando eu faço as apresentações da Akamai, que aquela ideia de segurança perimetral já não existe mais, né? Aquela ideia de castelo com fosso em volta já não existe mais. Então eu tenho que analisar não só o sentido horizontal, o sentido outgoing, ingoing e também o sentido horizontal. O movimento lateral, né? A proteção leste-oeste, que a gente chama. Vou evitar que... É realmente isso. Se a gente não conseguir impedir o ransomware de entrar, e a gente tem soluções para isso, eu consegui fazer com que ele fique preso naquela determinada máquina e não se espalhe, que foi o que aconteceu com muitas empresas, né, de vários segmentos diferentes. Eu achei interessante como vários segmentos diferentes sofreram esse tipo de ataque. Então, a gente tem solução para isso. Eu acho que é importante entender camadas de segurança. Exato. Lembrando que aqui a gente só está falando de segurança em termos de aplicações. Ainda tem a parte do endpoint ainda, né? Então, falando de camada 7, então ter uma proteção dentro da minha rede, porque criar segmentação de rede usando VLAN e criar firewalls entre VLANs é muito complicado. Então, a gente quer mostrar que com microsegmentação por software, a gente consegue fazer isso de forma mais rápida e de forma eficiente. Tem mais perguntas aqui, mas você quer seguir? Vamos um pouquinho mais, daqui a pouco a gente faz mais perguntas. Beleza. Então, falando um pouco de ataques, né? A quantidade enorme de ataques que a gente teve entre 2020 e 2021 e continuam acontecendo em 2022, a gente teve um pico de mais de 100 milhões de ataques diários em um único dia, em 2021. E o principal vetor de ataque foi a SQL Injection, que a gente consegue, através desse gráfico, a gente sempre fala, mas que tipo de ataque que eu posso sofrer em cima das minhas APIs, das minhas aplicações? Então, um ataque de base de dados, SQL, então SQL Injection é muito comum, Local File Inclusion é muito comum, Cross-Site Scripting é muito comum. Então, são ataques que a ferramenta da Akamai já consegue fazer a proteção e consegue te mostrar, olha, você está sofrendo um ataque de SQL Injection, você está sofrendo um ataque de Local File Inclusion, e aí você pode tomar ações para poder impedir, ou a própria ferramenta faz isso de forma automática. E são ataques já muito conhecidos, né? Isso que é intrigante, porque são velhos, são conhecidos, mas continuam ainda em vigor, ainda em qualquer ambiente. Exato, e às vezes o cliente poderia realizar essa proteção de uma forma muito fácil, através de uma solução de nuvem, que ele não tem que se preocupar com um appliance ou com uma equipe de segurança específica. E essa estrutura, ela protege contra esses ataques conhecidos muito facilmente. No ano passado aconteceu o Log4j, que foi um ataque também muito grande, e é um ataque novo. A Akamai identificou o ataque novo e fez a defesa desse ataque novo muito mais rápido que qualquer outra empresa de segurança do mercado. Acho que esse é um ponto importante. Os ataques não param, eles não param de evoluir, os antigos ainda existem e os novos não param de aparecer. Então, a empresa tem que estar preparada para os dois. E ainda existe o fator de combinação dos ataques ainda, né? Combinar ataques é terrível, né? Porque ele tenta um vetor, talvez até para te distrair, às vezes ele faz um ataque de DDoS, faz uma quantidade enorme de requisições que é fácil de ser bloqueado por um rate limit, e aí era só uma distração para ele tentar um outro vetor de ataque. E com esse vetor de ataque ele consegue penetrar na rede. Então, o fato da Akamai ter tudo isso numa mesma solução, que a gente vai ver um slidezinho sobre isso, é importante para a empresa poder se proteger. Vamos colocar mais esse aqui, a gente bota mais uma pergunta. Beleza. Aí a ideia, esse OASP, né, que são os principais ataques, ele é específico de APIs. Então a gente tem o OASP comum, que eles são muito parecidos, às vezes a nomenclatura é diferente, mas é importante a gente entender. Hoje existe um OASP com os principais ataques, especificamente para APIs. E a Akamai, ela faz proteção de todos esses principais ataques que ocorrem na internet. Então, eu consigo fazer a descoberta das APIs antes delas entrarem em algum processo vulnerável. Eu consigo fazer autenticação e autorização.
eu consigo, principalmente hoje, um diferencial da Akamai é o fato de eu ter um menor número de falsos positivos e falsos negativos no mercado, por causa da forma que eu trabalho em cima de scores, de dicas, né, de regras de application firewall, e com isso eu reduzo muito a quantidade de falsos positivos e falsos negativos. A solução da Akamai em nuvem já garante uma proteção de anti-DDoS nas portas 80 e 443, e eu consigo mitigar bots de apps e de APIs que a gente vai ver estão todos na mesma solução. E até a Populous criou um bundle para incluir todas elas para que o cliente esteja coberto em todas essas possíveis ataques que estão cobertos no ASP Top 10. Às vezes o cliente tem noção do que é o ataque, mas ele não sabe o que ele faz para se proteger. Não sabe se defender, exato. Mais alguma pergunta aí, Hernani? Bom, a gente tem duas aqui. Uma vem bem de encontro com o que a gente tinha levantado no começo, é do João Eduardo Oliveira dos Santos. Ele pergunta o seguinte: tenho apenas o Kona, né, o Kona Site Defender, em meu ambiente. É aconselhável registrar o swag das APIs no Control Center? Control Center é a ferramenta, né, de configuração das ferramenta políticas de segurança da Akamai. Isso. E criar os APIs Constraints e a API Match Target quando a Akamai não é o API Gateway? Sim. O fato da Akamai não ser o API Gateway não impede você utilizar todas as proteções que o KSD tem, que é o Kona Site Defender, que é o Web Application Firewall da Akamai, que foi muito difundido no mercado. A gente vai falar hoje da solução mais nova, que é a evolução do KSD, que é o AAP, que engloba tudo isso que a gente conversou. Mas realmente não importa qual é o seu API Gateway. A Akamai tem a solução, mas eu posso ter um API Gateway de Tem um complemento dessa pergunta. Nesse cenário, qualquer atualização no código de API vai demandar uma atualização offline. Na parametrização dos constraints na Akamai, aí está naquela questão que a gente estava discutindo. Que tudo é automatizado, né? O fato de eu conseguir fazer o discovery dessa alteração e aí eu já consigo enxergar que existe uma vulnerabilidade naquela API. Exato. Aí vai do administrador, né? Se ele quer subir um novo Swagger ali com uma nova versão ou se ele quer deixar o API Discover trabalhar. Exato, porque o risco é inerente ao negócio. Às vezes eu tenho que fazer uma alteração na minha aplicação, na minha API, para que eu impeça aquela determinada vulnerabilidade. Às vezes eu não tenho tempo. Então, precisa existir o balanço entre as duas coisas. Tem uma segunda, você quer que eu faça? Por favor. Beleza. Utilizando o Kona com ASE, a proteção dos endpoints já ocorre com as assinaturas do WAF através do Web Match Target? O ASE é a ferramenta mais nova hoje de criação de políticas de segurança de forma automática. É o novo motorzinho, né, que antes era o KRS, agora você tem o ASE. Eu prefiro que a gente responda isso mais tarde, que a gente manda um e-mail para ele para responder. Acho que também vai ter um pouco mais complexa. Boa. Eu acho que também vai ter parte dessa resposta aqui quando você tiver que falar do AAP. Mas eu acho interessante pegar essas perguntas depois e a gente endereçar cada uma delas mais detalhadamente. Exato. Então quando a gente fala de proteção de aplicações web e API, que é o que o mercado hoje chama de WAAP, e que vai ser difícil a gente mudar, né? Porque a gente fala WAF, né? Web Application Firewall. E o mercado hoje está falando de WAAP porque ele quer incluir APIs dentro desses riscos, né? Sendo que 85% dos hits que eu enxergo hoje são APIs. Então, existem vários tipos de ataques de APIs, de apps e APIs. É o ataque de abuso de credencial, ataque de autenticação, normalmente através de botnets, onde os hackers compram as credenciais na Deep Web e buscam ter ganhos financeiros em cima desse abuso de credencial. Infelizmente virou um mercado também, né? Virou um mercado e é barato. Esse que é o pior, né? Os nossos dados estão disponíveis porque as APIs acabaram tornando esses dados também visíveis para muita gente. Muita gente. E eles usam essas credenciais para tentar ter algum tipo de ganho, ou financeiro, ou utilizando os seus dados para fazer alguma coisa. Ataques de disponibilidade, muito conhecido, é o ataque de DDoS. Ele hoje não é o principal vetor, mas ele é muito utilizado para fazer essa distração. Então, ele faz um ataque para tentar parar o seu site, mas, para falar a verdade, ele não está querendo isso. Ele só está querendo te distrair de outro vetor de ataque que ele está usando. Porque não é rentável, né? Exato.
Abuso de API parsing, onde você tem os endpoints, eles têm dificuldade de conseguir acessar a base de dados. Má formação dos requests de APIs. Então, a gente sempre tem que se preocupar com isso, né? Má formação de HTTP, de DNS e também dos requests das APIs. Às vezes, o atacante aproveita a forma que a API foi criada para poder criar essa vulnerabilidade. As vulnerabilidades da própria aplicação, como você falou, a partir do momento que ela entra, às vezes ela é atualizada e aparecem novas vulnerabilidades, não é só no primeiro momento. Exploração de autenticação e autorização. Então, esses são os principais ataques de apps e APIs que a gente enxerga hoje. O que a Akamai faz, então? Então, dentro de visibilidade, eu consigo, como a gente conversou há pouco, eu faço a descoberta e criações de perfis de APIs de forma automatizada, que é uma vantagem muito grande para a gente que é de segurança. A parte de DDoS, que são ataques relacionados à velocidade de rede, a quantidade de requests que são enviadas num curto espaço de tempo, eu consigo fazer com proteções de rede. E de rate limiting, que são muito importantes, eu poder definir isso com o meu cliente. Qual que é o rate limiting que a gente vai colocar, e acima disso eu vou enxergar como um ataque de DDoS. Aqui, como é altamente customizável a API, né, não tem um padrão certo, vai muito da demanda e da necessidade do cliente. Vai muito da né? demanda, e esse rate limiting não é único para uma empresa, então exato. Você tem que variar de acordo com a empresa, e isso é possível dentro da ferramenta, como o nosso amigo comentou, o Control Center, que faz esse tipo de configuração. Eu faço validação no formato das chamadas APIs, isso é importante, está na versão mais avançada do AAP. Eu fazer inspeção de assinaturas de ataque, fazer gerenciamento de bots, e aí a gente vai falar um pouco do que está incluso na solução, que a gente pode fazer mais avançado, mas é importantíssimo. Eu tenho clientes que não tinham ideia, eles colocaram uma prova de conceito da Akamai e descobriram que 70% do tráfego deles era bot. Exato. Às vezes o bot é importante para o meu negócio, Hernani, mas às vezes ele está atrapalhando usuários que querem utilizar meu website para fazer negócio. Então eu preciso gerenciar os bots que estão acessando a minha rede. E, de novo, autenticação e autorização é primordial, porque, como você falou, nós não estamos mais dentro do nosso castelo. Eu preciso entender que não estou com minhas aplicações e meus usuários dentro do meu perímetro de segurança. Autenticação e autorização são essenciais para a gente manter o nosso negócio seguro. E quando a gente fala de API, quando a gente fala de autorização e autenticação, a gente pensa em usuário final, mas isso se aplica também para API. Né? Quando você tem interação ali entre uma aplicação e outra, e se você não tem uma governança, você acaba tendo uma brecha de segurança, porque qualquer um vai acessar a sua API. Se sua API tem as livrarias conhecidas, aí, então fica mais vulnerável e você até bola um ataque simulando uma intrusão para coletar informação que seria legítima, né? Mas aí você acaba disponibilizando brechas. Então, a governança da API também nesse tema é muito importante. Então, quando a gente fala de APIs na Akamai, a ideia é que eu trabalhe desde a visibilidade até a entrega. Então, eu vou fazer toda a descoberta e o mapeamento das APIs, as que não estiverem registradas, as que tiveram alteração, eu encontro erros nas APIs, que foi um dos pontos foi uma das perguntas, né? Uhum. Eu encontro esses erros nas APIs, aí eu faço a proteção, eu defino os network lists das APIs baseados em IP ou em geolocalização, eu protejo os endpoints através de rate controls, inspeciono automaticamente os requerimentos das APIs e assim por diante. E eu faço a entrega, né? Eu aproveito a capacidade da rede da Akamai para poder entregar a minha API de forma mais rápida, de forma mais performática. Eu não preciso eleger, Nani, entre performance e segurança. Com a Akamai e a Populous a gente consegue entregar os dois. Exato. Aqui a gente vai falar especificamente de um bundle que a Populous criou com as soluções da Akamai. Exatamente. Bom, em discussões internas, né, até gostaria de agradecer muito aqui que o Alex da Akamai ajudou muita gente para ter esse approach aí desse novo produto, né, que a gente vai chamar de bundle aí, ou pacote, vai ser na mesma. Então a gente fez ali um conglomeradinho de produtos para poder atender da melhor forma essa inclusão não só de APIs, a gente, é claro que usou um foco maior em APIs, mas os produtos que a gente está utilizando nesse pacote, ele também serve para aplicações de web normal.
né? Então, mas a gente está dando um enfoque maior aqui em API, por justamente ser um mercado crescente e um mercado tão deficitário em nível de segurança. A gente juntou alguns produtos aqui que vocês vão ver, vai ser bem interessante. A gente permeia ali a parte de segurança, mas a gente vai possibilitando o conforto para o desenvolvedor, né? Dando novas ferramentas para ele poder dar maior performance para a API dele e até garantindo uma alta disponibilidade para a aplicação e para a API, para que você tenha a utilização do termo do contrato da Akamai, que é o 100% de API. É isso aí, 100% de disponibilidade. E então, quais são essas soluções que a gente está falando, né? O que cobrem essas soluções que a Populous criou nesse pacote? Então, a ideia é eu cobrir a visibilidade das APIs, como a gente falou, acho que eu quero deixar muito claro quanto isso é importante, a gente ter visibilidade das APIs que estão hoje na nossa rede. Proteção WAF, né, o nosso termo de Web Application Firewall, a proteção contra ataques de DDoS dentro da mesma solução. Esse termo você comentou também bastante, né, governança das APIs, né, importantíssimo, e fazer o gerenciamento de bots, tudo isso incluso dentro do mesmo pacote. A gente fazer a entrega com o API Acceleration, que é um outro produto, de novo, lembra a história que a gente conversou de ter aqueles 360 mil servidores. Para que serve aquilo? Para eu poder entregar o meu conteúdo mais rápido. Exato. Seja esse conteúdo um website, seja esse conteúdo seja uma API que eu tenho que entregar de forma mais rápida. Nesse item aqui, eu gostaria até de adicionar uma coisa que também foi até uma pauta de discussão entre um dos nossos clientes, quando a gente foi oferecer um novo produto para participar de um novo processo de novas soluções. A Akamai, ela não tem selos como se fosse SS Labs, por exemplo, porque ela não é device, não tem device. Mas ela precisa de selos para garantir o compliance com informações pessoais, né? Porque ela também tem que ser regida pelas leis locais. Então, quando a gente fala com relação a toda essa intrusão de informação, intrusão de coleta de informação da sua API, da sua aplicação, a Akamai ela não entra em nível de informação pessoal. Então, ela é proibida de fazer cacheamento de informação pessoal, né? Isso é federal em qualquer país, aí é contra a lei você fazer armazenamento de informação pessoal. Então, todo esse LGPD aqui no Brasil. Exatamente. Então, todo esse conteúdo aqui que a gente traz para fazer visibilidade, para dar visibilidade, para fazer novas análises, são informações, eu posso dizer, métricas, Isso. Né? De funcionamento da aplicação. Não tem nenhum queixamento de informação de negócios, por exemplo, que tem muita gente que se preocupa com roubo de informação quando você sobe para a nuvem. Né? Eu não armazeno nenhum dado de cliente na nuvem. Consequentemente, algumas empresas perguntam, mas como você faz o backup dos meus dados? Eu não faço, porque eu não guardo os seus dados. Então, eu sou uma rede de transporte. Exato. E eu aproveito essa estrutura em Edge para eu poder garantir a melhor performance do teu conteúdo. Exato. Então, o payload é seu. A gente não mexe no payload, né? Agora, o que está em volta ali, o invólucro do payload, do envelopinho, a Akamai faz todo o manuseio. É isso aí, transporte com segurança. A parte de caching, como a gente falou, eu consigo aproveitar essa capacidade para poder entregar performance além de segurança, e eu consigo escalar por picos de consumer, né? Que é uma dor que eu tinha muito grande quando eu trabalhava com appliance, porque primeiro eu tinha que definir qual era o appliance que eu ia adquirir, eu não tinha ideia da quantidade de ataques que eu ia sofrer, e se eu sofresse um ataque maior do que o appliance que eu defini, a culpa era minha. Numa rede em cloud distribuída com 360 mil firewalls, eu não preciso me preocupar com o tamanho do ataque. E eu não cobro o cliente final de ataques. Eu cobro por tráfego limpo entregue. Então, como eu bloqueio esses ataques nesses servidores, nas bordas, eu dou uma vantagem muito grande em relação a poder suportar esses picos que ocorrem principalmente quando você tem ataques de DDoS. Que é até um termo que fica na ponta da língua do cliente, né? Quem tem que apanhar é você. Eu não tenho que apanhar. Exato. Eu quero o tráfego limpo, né? Eu quero receber o meu tráfego real. E é justamente a gente tem que enxergar muito essa responsabilidade, né, Hernani? Que nós somos uma empresa em cloud que faz a entrega de conteúdo do meu cliente final. Exato. Eu tenho que entregar de forma segura e eu tenho que entregar de forma mais rápida. Essa é a minha preocupação. E o último ponto, né, que a gente vai falar também hoje, que é o Edge Computing, que é você conseguir fazer
Function as a Services nesses servidores da Akamai. Eu acho que depois a gente conversar tanto de servidores em borda, fica claro o fato da Akamai ter se aproveitado de ter a melhor CDN do mercado, a mais distribuída, com maior quantidade de servidores, para prover outros serviços. Primeiro, segurança, e agora a gente está falando de Edge Computing e Function as a Services nessa estrutura. E um ponto que você colocou, que também está incluso no pacote, é a balanço de carga. Então, a gente vai mostrar um slidezinho também que mostra como esse balanço de carga funciona dentro da Akamai, que também a gente sempre precisava de 2 appliances para poder fazer esse balanço de carga dentro da nossa estrutura. Alguma pergunta mais aí, Hernani? Não, por hora só. Maravilha. Então, aqui falando desse pacote, desse bundle de segurança e performance para APIs, então quando a gente fala da solução de segurança, até anteriormente eu chamava de WAP ou KSD, agora eu chamo de AAP. Eu falo que eu ganho só para saber sigla da Akamai, mas a ideia é que eu tenha uma solução que suporte tanto aplicações quanto APIs. Eu protejo aplicações e APIs. Esse é o AAP. O API Acceleration, para eu poder entregar a sua API na minha CDN de forma mais rápida. Então, esse serviço também, essa solução também está inclusa no pacote da Populous. E o Edge Workers é uma Evaluation Tier para você poder sentir o gosto, né? Desenvolvedor, quer experimentar como funciona você criar código e colocar nessa estrutura de servidores sem você ter gastos na tua estrutura local, sem você ter que abrir uma instância mais cara dentro de uma AWS, de uma Azure, do Google Cloud, eu consigo fazer esse Edge Computing com o Edge Workers. Que é definido num termo que você falou, que até está no outro slide ali atrás, que resume bem e deixa bem lúdico o nome que você colocou ali, que é o Function as a Service. Function as a Service. Isso é muito legal, porque aí você traz todas as funções que oneravam os servidores, usando recurso computacional, você usa os recursos computacionais e na borda, né? E só no momento que você precisa. Exato. Né? Porque diferentemente de uma solução de Infrastructure as a Services, onde você tem que realmente pegar uma quantidade de memória, uma quantidade de CPU para rodar a sua aplicação, e você tem por um período de tempo. Aqui é no momento que você vai utilizar. Vou utilizar por esse período, já utilizei, beleza. Resolvi aqui o meu código, seguir em frente. Um ponto importante é o API Gateway, que faz essa governança de APIs, né? Existem vários API Gateways no mercado, a Akamai também tem uma solução de API Gateway e está incluso no pacote também como Evaluation Tier dentro do pacote da Populous. Depois eu acho que é até interessante a gente falar o que é Evaluation Tier, Hernandes, que eu acho que é importante. E o que vem hoje no AAP, que era algo que faltava na Akamai? O KSD não tinha, o WAP não tinha, que era uma solução de visualização e mitigação de bots. Eu sempre tive uma solução muito boa de gerenciamento de bots, mas ela era uma solução separada. Hoje, quando você adquire ou você contrata, né, com uma solução em nuvem de segurança da Akamai, vem a parte de CDN, a parte de segurança, de app e API, e uma solução de mitigação e visualização de bots. Eu consigo visualizar todos os bots e consigo fazer bloqueio ou monitoração deles, depende do que você deseja. O Global Traffic Management é a solução de balanço de carga, que a gente vai falar um slidezinho lúdico também, eu gosto da ideia. E opcionalmente a gente pode ter a gente chama de Cloudlet, que é você fazer priorização de APIs. Então, às vezes você tem vários usuários e aí você tem um momento de alta demanda. Nesse momento de alta demanda, quais vão ser as APIs que eu vou e quais usuários que eu vou priorizar para serem atendidos dentro da estrutura. Os demais a gente pode fazer balanço entre outros pontos. É um QoS, né? QoS de aplicação aí na internet. Quem falou que não dava para aplicar QoS na internet? Isso que eu gosto muito de falar de tecnologia. Quando a gente consegue, de problemas, dores que a gente tinha no passado e que a gente consegue resolver hoje com soluções em cloud, sem eu ter necessidade de comprar nada. Eu acho muito legal. Refletindo muitas das funções que a gente usava on-prime, né? Exato. Muitas delas, e a gente sofria muito para implementar, para gerenciar, para manter. Então, ter essa estrutura hoje como serviços é algo muito importante para as empresas. Vale mencionar um pouquinho antes de você ir, Rubens, que a solução de gerência de bot da Akamai,
Ela tem suas versões, claro, né? Apesar das modificações e do que a gente está apresentando, porque o que a gente está apresentando aqui é fazendo uma proteção e pensando em muito mais do que uma proteção e performance, enfim. Mas o gerenciamento de bot que a Akamai proporciona, ele vai muito mais além, né? Se a gente... Também dá um webinar só de bot. Exato. A gente chegou a fazer para a gente falar sobre, não deu tempo de terminar, porque realmente é muita coisa, mas a Akamai tem sim análises muito mais avançadas de bot, né? Inclusive para mobile. Né? Exato. A solução mais avançada de bot, que é o Bot Manager Premier, ele tem essa capacidade de poder gerenciar o bot de acordo com o negócio. Uhum. Então, eu poder entender dentro do espectro dos bots que estão acessando a minha rede, quais são bons para o meu negócio, quais são péssimos para o meu negócio e quais são necessários. E aí eu tomar ações diferentes em cima dessa identificação de cada um desses bots. O BVM, que é o Bot Visibility and Mitigation, ele está incluso na solução de WAF, mas obviamente ele é mais simples. Mas ele ajuda muito a empresa a fazer essa primeira proteção de bots. Exato. Tá? Para dar visibilidade, né? Beleza. Então aqui eu coloquei um slidezinho para cada uma das soluções, só para deixar claro, mas acho que a gente falou bastante de todas elas. Então, de novo, né? Ganho para saber sigla. O AAP, APP e API Protector, ele faz o Web Application Firewall, ele faz o API Security, que é importante, ele faz essa estrutura de bots com mitigação e visualização e faz a proteção também em cima de DDoS. O grande diferencial dele é o fato de eu ter um self-tuning na ferramenta. Outra coisa que é uma dor muito grande quando a gente trabalha com políticas de firewall há muito tempo, a gente cria a política, aí a gente tem que analisar se a política está funcionando, fazer o tuning, analisar de novo e ficar nesse ciclo por um bom tempo, até a gente até antes de ocorrer um outro ataque. A Akamai faz self-tuning, então a ferramenta automaticamente ela fica se atualizando e sendo alimentada por machine learning, que também é um avanço muito grande em relação a como a minha solução de segurança funciona. Quem já mexeu com AF on-prime sabe muito bem o que é essa dor de cabeça. Às vezes você fica meses para implementar um AF, por causa das constantes atualizações que tem na aplicação, mas você não pode quebrar a aplicação. Exato. E aí tem aquele... Qualquer coisa diferente volta ao estaca zero. Exato, e aí tem aquele período de aprendizagem, né? Que na verdade quem está aprendendo é você, lendo a aplicação, e a solução também aprendendo a aplicação. Uhum. E é interessante a gente falar também que com esse novo motorzinho que a Akamai tem, né? Vocês conseguiram reduzir muito o falso positivo, né? Bastante. E esse é o diferencial da Akamai hoje no mercado, o fato de eu entregar uma solução com uma quantidade muito menor de falsos positivos do que o mercado estava acostumado. Então, um ponto importante aqui é que todas essas informações de aplicações, ataques a aplicações, ataques a APIs, de bots e de DDoS, elas estão todas numa mesma ferramenta e elas podem ser transferidas todas para uma ferramenta CIEM do meu cliente para que ele tenha a visualização total da parte de eventos de ameaças. Exato. Então, falando rapidamente de segurança de API, o que eu faço? Então, lembra que eu falei que nesses 360 mil servidores eu vou ter a sua política, a política do nosso cliente em todos eles. Então, cada uma delas, se eu tiver uma requisição maliciosa, seja de SQL injection, de command injection, de cross-site scripting, remote file inclusion, eu vou fazer essa proteção e eu vou mitigar esses ataques através de controle de camada de aplicação. Se eu tiver um ataque de DDoS, grande quantidade de requisições que parecem legítimas no curto espaço de tempo. Eu gostei da definição, por isso que eu mantive, né? A gente fala muito de DDoS, é exatamente isso, né? Uma descarga muito grande de requisições num curto espaço de tempo, eu consigo mitigar através de rate controls, controles diferentes, e eles são estabelecidos dentro do Control Center, a ferramenta de gerenciamento da Akamai, e todas elas inclusas dentro da mesma solução. Não preciso comprar soluções diferentes para ter aplicação e para ter rate control e para ter proteções de camada 3 e 4, por exemplo, requisições de endereços IPs que já estão pré-definidos em blacklists ou os endereços que já são definidos em whitelists. Eu faço isso, eu faço mitigação através de controle de camada de rede. Importante entender que a rede da Akamai, ela funciona para aplicações e APIs web, nas portas padrão, porta HTTP 80, porta HTTPS 443. Qualquer porta fora disso, a rede da Akamai bloqueia.
Isso já é uma proteção para a nossa rede usando essa característica da rede da Akamai. Um outro ponto importante é que, às vezes, o hacker ele tenta um ataque direto no IP de origem. Se ele tentar um ataque direto no IP de origem, tem uma outra característica, uma funcionalidade do AAP, que é o Site Shield. A gente informa os IPs para você colocar no seu access list do teu firewall e avisa, qualquer acesso ao teu IP de origem é bloqueado e obrigatoriamente aquele atacante ou aquele usuário tem que usar a rede da Akamai para poder chegar no teu conteúdo. Então, essas camadas de aplicação numa única ferramenta é um diferencial grande também da Akamai. E o Site Shield aí é uma camada a mais, né? Que já vai estar atrás do CDN. Ela vai atrás do CDN. Então, só a CDN que vai conhecer os servidores que vão poder falar com os servidores de origem. Exatamente. É uma proteção da proteção. Isso aqui a gente falou, mas eu gosto muito de deixar para poder entender o que é o Bot Visibility Mitigation, qual é o nível de controle que ele faz. Então, eu tenho acesso a mais de 1.500 bots que já foram identificados. Lembra que a gente conversou de ter 30% do tráfego internet passando pela Akamai? Então, eu identifico uma quantidade de bots enorme. E eu sei os bots que já são maliciosos, né? Então, eu consigo fazer uma mitigação muito mais acurada utilizando essa solução que já vem incluso no AAP, o Bot Visibility Mitigation. O Global Traffic Manager, ele está incluso no pacote da Populous, ele não faz parte do AAP, mas a Populous incluiu dentro do mesmo pacote. Ele permite que, com o meu usuário, ele vai acessar data centers diferentes, eu tenho a minha aplicação dividida percentualmente entre data centers diferentes, o Global Traffic Manager consegue fazer, através de DNS, tomar decisões inteligentes e fazer a distribuição do tráfego. É até fácil de entender se eu pensar que eu tenho essa rede enorme distribuída e eu tenho a minha aplicação em data center, seja ele on-premise, seja ele cloud, diferentes, eu posso fazer facilmente o balanço de carga, ou através de DNS, como é o GTM, ou até através de HTTP, que eu tenho uma outra solução assim também. Beleza? Beleza. Tem uma perguntinha aqui do Josenaldo Borges Leal. É a seguinte pergunta. Se minha aplicação precisar usar uma porta diferente de 8443, como que a Akamai trata isso? Então, a Akamai até pode receber um tráfego não 80 não 443, mas na minha rede eu só passo 80 e 443. Então, precisa existir uma tradução de porta para poder dar acesso à rede da Akamai. Aí a gente fala, não, mas eu uso uma aplicação legada, resolvi usar porta 8080 e não tem jeito. A rede da Akamai trabalha em 80 e 443. Ou seja, para você chegar na Akamai, na rede da Akamai, é só 8443, mas a Akamai pode falar com os servidores de origem em qualquer outra porta. Exatamente. 8443. Boa. Mas foi uma ótima pergunta. E aí, falando da solução, que a gente está em Evaluation Tier, né, dentro do pacote da Populous, o API Gateway está incluso. Então, a ideia é que vocês tenham a solução para vocês experimentarem. API Gateway, Edge Workers, API Accelerator, para que vocês experimentem e vejam a capacidade da Akamai de entregar uma solução de APIs muito completa. API Gateway, ela cria um único ponto de entrada para todos os meus consumidores das minhas APIs utilizem esse ponto de entrada. Eu não tenho que fazer com que a minha API converse com todos eles ao mesmo tempo, porque é muito difícil de gerenciar, que é o que a gente chama de governança, né? Então, a gente garante a escalabilidade e a confiabilidade e entregamos governança e segurança na borda da internet. Então, eu consigo definir as APIs, eu importar os arquivos para a especificação de cada uma dessas APIs, de acordo com os benefícios de segurança, de caching, de performance que a plataforma da Akamai entrega. A configuração das APIs, eu consegui programar no API Gateway funções de configuração e controle dentro de um fluxo de trabalho de DevOps, de CI/CD. A governança, como a gente falou, até esse gerenciamento centralizado, para mim é o ponto principal de ter um API Gateway, como a gente teve outras soluções no passado que eram importantes no momento de centralizar, porque senão a gente fica maluco de ter que fazer tanta conectividade. Então, eu trabalho com cotas baseadas no número de requisições que um usuário pode fazer durante o período de tempo. Segurança e performance, que é a base, né, da Akamai, desse controle de acesso na borda. E relatórios, né? Então, tudo que a Akamai entrega esses relatórios
para eu poder otimizar o tráfego de APIs mostrando esses dashboards em tempo real com essas informações do API Gateway. E os relatórios aqui que a gente pode ter com relação, não só de API, né, mas tudo que passa pela Akamai, a gente tem desde o nível que você vai pegar e mostrar ali para o seu gestor, que são as pizzas, né, as barras ali mostrando para ter uma visualização melhor, mas também para o troubleshoot, né? Eu consigo ver o nível ali, o cabeçalho, qual foi o ataque, qual foi a regra que deu hit ali, o porquê que deu hit. Os gráficos são ótimos para uma informação gerencial, quando eu preciso mostrar como está a minha rede, como estão os ataques que estão ocorrendo, e essa análise mais detalhada é importantíssima para o troubleshooting, tanto para a própria área de segurança da empresa, quanto para a área de suporte da Akamai e da Populous poderem prover um serviço cada vez mais adequado para o cliente final. Então, só para a gente deixar claro, o que acontece se eu não tenho um API Gateway, né? Eu tenho várias funcionalidades comuns que têm que ser duplicadas através de múltiplas APIs. Então, lembra que eu estou usando a mesma API para várias coisas hoje? Se eu tiver essas funcionalidades comuns, eu vou ter que duplicar cada uma delas se eu não tiver um API Gateway no meio. Os desenvolvedores não querem construir essa estrutura. Eu quero desenvolver a minha aplicação, que é baseada em microserviços em cima das minhas APIs. Eu não quero ter que construir essa arquitetura de API Gateway. Eu quero que venha algo que me ajude, mas eu estou preocupado com o meu desenvolvimento, não com isso. E fica com o time de arquitetura, né? Essa responsabilidade. Exato. É difícil detectar essas anomalias ou falhas que ocorrem para cada API, né? Porque eu tenho várias APIs, se eu não tiver um gerenciamento centralizado, dificilmente eu detecto as anomalias e as falhas. E monitorar a segurança, né? Informações de analytics ou performance, que se eu fizer totalmente separado para cada uma das minhas APIs, fica praticamente impossível. Inviável. Então, o API Gateway até fica fácil da gente entender, né? Ele estabelece uma única entrada para todas as APIs. Esse ponto de entrada unificado, ele expõe as APIs internas para o mundo externo. Então, eu consigo garantir a minha segurança utilizando esse API Gateway. Evitar que elas fiquem expostas, né? Quando eu tenho muitas APIs sendo desenvolvidas. Eu consegui publicar as minhas APIs para os desenvolvedores e parceiros. Consegui adicionar novas capacidades para as APIs que estão publicadas e proteger de forma confiável, né? Contra mau uso e abusos em cima das APIs. Então, a API Gateway é uma figura bem importante quando a gente está falando do desenvolvimento de novas aplicações pelas empresas. E ainda a gente obter insights, né, sobre o uso e a integridade dessas APIs através dos relatórios que a gente conversou anteriormente. Então, esse aqui mostra basicamente a mesma coisa. Então, eu tenho essa ideia, eu gosto muito desse desenho, porque ele fala essa teia enorme, e não é só APIs, né? A gente já viu isso em outras coisas na nossa vida de tecnologia. Chega um momento que a gente tem que fazer a nossa aplicação falar com várias outras. E aí eu tenho que criar conectividade e me preocupar com cada uma delas. O API Gateway funciona como essa governança centralizada e me ajuda nesse mundo hoje que está basicamente atrelado ao desenvolvimento de APIs para eu entregar novas aplicações para os meus clientes. Esse é um ponto legal também da solução do API Gateway, que eu consigo controlar a quantidade de cotas e que cada um dos meus clientes envia. Então, por exemplo, eu posso basear, por exemplo, uma Apple que tem uns 700 requests por hora, e eu, através da rede da Akamai, que é muito distribuída e muito grande, eu consigo fazer com que isso seja entregue de forma mais efetiva para os meus microserviços que estão no meu data center, na minha estrutura. Então, eu controlo o consumo enquanto eu ainda protejo a infraestrutura do cliente. Beleza? Até aí alguma pergunta? Tranquilo. Eu só queria adicionar um comentário, que a gente está falando bastante, eu acho que você, Rubens, já até explicou, já falou por cima, que a gente está falando bastante de Evol. Muitos dos itens que a gente colocou nesse pacote, né, ele vai entrar como um sample, né, uma amostrinha ali para o cara poder utilizar, né, com o suporte da Populous todo, para fazer o embarque e a utilização daquelas funções. E cada um desses produtos, eles são mensurados de uma forma diferente do outro, né? O AAP, por exemplo, é por volume, né? Então, ele vai ser comissionado pelo volume que você vai ter ali daquela aplicação passando por dentro da nuvem da Akamai. O GTN, por exemplo, vai ser por função. O Edge DNS é por zona. E esses outros que a gente estava colocando? Alguns são por beacons, outros são por hits e assim por diante. Mas quando a gente entra para fazer a apresentação,
do pacote a gente entra nesse nível de detalhe. Então, só para deixar claro e esclarecido. Esse Evaluation Tier é tipo uma degustação, né? A gente realmente mostrar. E esse foi o ponto que a Akamai teve que fazer no momento que migrou de CDN para segurança, né? Mostrar as soluções funcionando. E agora a gente está migrando de CDN segurança, mais Edge Computing, mais API Gateway, para que os nossos clientes conheçam as soluções e consigam experimentá-las sem ter que ter gastos atrelados a isso. Legal. Então, um ponto que a gente vai falar é de computação na borda. Então, existem alguns pontos interessantes aqui quando eu estava montando. Então, quando a gente pensa em computação, se eu tiver a lógica na origem, eu vou adicionar latência, porque eu tenho que buscar o meu data center, seja ele uma AWS, seja ele um data center próprio, eu vou ter latência no momento que eu vou ter que buscar essa informação ou o meu desenvolvimento lá. Com isso, eu tenho saltos de redes que são desnecessários, porque eu estou usando uma estrutura de internet para chegar até o meu dado, e o benefício de offload é mínimo quando eu tenho uma lógica na origem. Se a lógica estiver no cliente, né, o meu desenvolvimento está na minha própria máquina, as experiências são inconsistentes para os usuários. Né? Eu tenho download excessivo de bytes dentro da minha estrutura e a lógica é mais variável, mais vulnerável a atores maliciosos. Né? Eu estou usando a minha máquina, então eu tenho que gerenciar a minha segurança. De novo, eu estou preocupado com o desenvolvimento da minha API, da minha aplicação. Então, lógica na origem e lógica no cliente acaba me atrapalhando com isso. Então, se eu pensar nessa estrutura da Akamai, a Akamai pensou, por que não criar a lógica na borda? Eu poder maximizar o descarregamento de recursos de computação, gerenciamento e dimensionamento na borda. E assim eu reduzo a carga e as vulnerabilidades do lado do cliente, porque eu estou fazendo todo o processamento nesses servidores, e eu executo automaticamente a lógica mais próxima do usuário final. Então, a gente estava conversando disso, né? Que o usuário só tem que se preocupar com o código. Ele vai desenvolver o código e vai usar a estrutura em borda da Akamai para fazer trabalhar com esses códigos que em já JavaScript, é bem oneroso já para o cliente, né? Ter que se preocupar com o desenvolvimento da aplicação. Exato. Então, como a gente falou, é uma solução de Function as a Services. Então, os desenvolvedores eles podem rodar o código JavaScript diretamente na borda. E eu tenho várias vantagens, né? As mudanças na URL na origem, controles de cache, integração de failover. E eu faço a construção e testo em um ambiente sandbox da própria Akamai. Tá? Então, é uma solução bem completa aí para os desenvolvedores e é uma evolução da rede da Akamai. Eu continuo tendo uma CDN muito potente, eu continuo tendo uma solução de segurança muito efetiva, e agora eu quero ser útil também para os desenvolvedores, colocando esse desenvolvimento de código na borda. Beleza? Fabuloso. Queria fechar essa parte só com o quadrante mágico do Gartner. Eu queria mostrar tanto para o Web Application Firewall de 2020, que ele era só específico de Web Application Firewall, onde a gente vê a Akamai no quadrante de líder. E quando a gente vai para WAAP, que fala de aplicações e APIs, que não existe mais o gráfico de WAF, só existe de WAAP, de 2021, a gente vê que a Akamai aumentou muito a habilidade de execução dela, porque ela já trabalhava com APIs há muito tempo. Desde o começo, a Akamai se preocupava tanto com aplicações quanto com as APIs. Então, o nível a liderança da Akamai aumentou exatamente no momento que o mercado busca uma solução que faça as duas coisas. Então, eu até acrescentei aqui o que o Gartner enxerga como uma solução de segurança hoje. Ele tem que ter o WAF, Web Application Firewall, ele tem que ter proteção contra DDoS, ele tem que ter gerenciamento de bots e tem que ter proteção contra APIs. Tudo isso você tem numa única solução, que é o AAP da Akamai. Virou um framework, né? Virou um framework. Muito legal. Então, só para a gente terminar, quais são as práticas recomendadas de tudo que a gente conversou aqui? E espero que tenha sido útil para vocês e que vocês consigam utilizar a nossa estrutura, a estrutura da Populus, para tirar dúvidas e para que a gente consiga melhorar a segurança de vocês na estrutura que vocês possuem. Então, primeiro a gente descobrir as APIs e rastrear. Acho que esse é um ponto importantíssimo, né? Eu não posso estar descoberto, eu não posso estar sem enxergar, né? Eu estou hoje sem enxergar a quantidade das APIs que estão na minha rede, eu estou sofrendo um risco muito grande de sofrer algum tipo de ataque. Então, a partir do momento que eu enxergo as APIs, eu testar, entender as vulnerabilidades, isso a ferramenta da Akamai faz, foi uma das perguntas
que a gente recebeu. Uhum. Eu trabalhar com WAAP, aplicações e APIs, gerenciamento de identidade, fato de eu não estar mais no meu castelinho protegido, e segurança das APIs são pontos importantes. Esse conjunto de políticas, eles podem ser reutilizados. Então, não é algo que eu tenho que fazer e depois eu não utilizo mais. Eu posso reutilizar essas políticas de segurança. E eu entender que o desenvolvimento das APIs, ele envolve várias áreas, né? Então, a equipe de desenvolvimento está preocupada em lançar, né? A equipe de marketing está preocupada em cada vez colocar mais aplicações novas, mas é importante que operações, rede, segurança, área de risco, legal, né, jurídico, estejam próximos, né, porque é a base do meu negócio hoje vão ser as APIs e aplicações que eu vou entregar no mercado. Então, o desenvolvimento tem que enxergar essas várias áreas e a ferramenta da Akamai ajuda com que a gente não tenha que uma área específica não foque naquilo, como desenvolvedores focarem no desenvolvimento da aplicação, e a área de segurança se foque na parte de desenvolvimento. Pessoal, mais uma vez aqui, em nome da Populus, a gente agradece o tempo de vocês. Realmente, a gente sabe que não é fácil, né, nesses tempos aí, que a gente tá, o pessoal de TI vem trabalhando igual o pessoal de medicina, né, vem sofrendo bastante, trabalhando 24/48. E é muito precioso ter esse tempo de vocês aí para a gente poder estreitar um pouquinho mais esses laços aí, mostrar que a gente também sabe daqui e que a gente está hábil o suficiente para ajudar vocês em qualquer parada, em qualquer desafio que vocês tenham. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima e qualquer coisa pode comunicar a gente aí. Nosso time comercial vai estar pronto para atender vocês e colocar os nossos pré-vendas também para ajudar e sanar qualquer tipo de dúvida. Lembrando que essas perguntas também a gente vai responder formalmente, né, levando algum material a mais aí, se necessário. Se tiver interesse em saber mais, procure-nos que nós vamos alimentá-los com as informações devidas. Muito obrigado e tenha um bom dia.